Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das ideias mais revolucionárias da ciência. É a teoria que explica como o nosso planeta está, nesse exato momento, se movendo. Bem-vindo à história da dança dos continentes. Vamos começar com uma pergunta bem interessante do geólogo Wilson Teixeira. Quando a gente olha para uma montanha ou para o tamanho do oceano, será que a gente está vendo só uma foto? Ou, na verdade, a gente está flagrando um único momento numa história gigantesca que está rolando há bilhões de anos? A nossa jornada começa com uma coisa bem simples. Uma pista que esteve ali, na cara de todo mundo, por séculos, deixando os cartógrafos com uma pulga atrás da orelha. E essa coincidência visual não era só um detalhe curioso, não. Foi a primeira migalha de pão, sabe? O começo de uma investigação científica digna de um filme de detetive. E olha só, o Wegener não estava só olhando o formato dos mapas. Ele foi muito além. Ele começou a juntar um monte de provas de vários lugares do mundo para sustentar a teoria dele, que ganhou o nome de deriva continental. O raciocínio dele era forte. Pensa bem, como é que os mesmos animais terrestres que não sabiam nadar iam aparecer em continentes separados por oceanos inteiros? Para ele, a única resposta lógica era que um dia essas terras todas estiveram juntas. Mas, apesar de todas essas evidências bem convincentes, a teoria do Wegener bateu de frente com um problema enorme. Um problema tão grande que fez a ideia dele ser ignorada e até ridicularizada por décadas. Era essa pergunta que os críticos dele faziam sem parar. E era uma pergunta que, infelizmente, o Wegener não sabia responder. Quer dizer, ele tinha um o quê muito bom, mas o como era um completo mistério. Isso mostra muito sobre como a ciência avança, né? Mesmo com boas provas, uma ideia que desafia tudo o que se sabe enfrenta uma resistência enorme se não consegue explicar como as coisas acontecem. E essa resistência virou piada. A comunidade científica da época tirou sarro da teoria, chamando de geopoesia. Sabe, coisa de sonhador, não de cientista. O Wegener morreu em 1930, sem nunca ver a sua ideia revolucionária ser levada a sério. A teoria do Wegener ficou ali esquecida na gaveta por quase 50 anos. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que novas tecnologias, criadas para a guerra, começaram a revelar os segredos mais profundos do nosso planeta, lá no fundo escuro dos oceanos. Os cientistas achavam que iam encontrar um deserto submarino, sabe? Uma planície de lama, antiga, sem graça. Mas o que eles acharam, bom, foi um choque total e mudou o jogo completamente. O fundo do mar, que todo mundo pensava que era um lugar morto e parado, se revelou o lugar geologicamente mais ativo do planeta inteiro. Era como descobrir uma fábrica de crosta terrestre funcionando a todo vapor. E os dados eram muito claros. As amostras de rocha mostravam que o chão do oceano era novinho em folha, bem no meio dessa cordilheira, e ia ficando cada vez mais velho de forma simétrica conforme se afastava para os lados. Alguma coisa grande estava acontecendo ali. Pensa nisso como se fosse um gravador geológico. Conforme o novo assoalho do oceano ia se formando, o magma gravava a direção do campo magnético da Terra naquele momento. Essas gravações criaram listras, tipo um código de barras, perfeitamente espelhadas dos dois lados da fenda. Era a prova que faltava. O fundo do mar estava mesmo se abrindo e se expandindo a partir do centro. E aí, de repente, tudo se encaixou. A observação do Wegener, os fósseis, as descobertas do fundo do mar, todas as peças do quebra-cabeça levaram a uma teoria nova, unificada, que revolucionou completamente o nosso jeito de entender a Terra, a teoria da tectônica de placas. Acontece que o Wegener estava certo sobre o movimento, mas errou no detalhe. Não são só os continentes que se movem, mas sim placas gigantescas de crosta que carregam tanto os continentes quanto os oceanos nas costas. E aqui está. Esse é o tal mecanismo que faltava para o Wegener. Um motor poderoso, em escala planetária, que ferve lentamente debaixo dos nossos pés e está funcionando sem parar há bilhões de anos. E esses três movimentos básicos, se afastar, bater de frente e raspar uma na outra, são como um manual de instruções da geologia do nosso planeta. Eles explicam praticamente todas as grandes paisagens que a gente veio por aí. A teoria da tectônica de placas é muito mais que uma ideia da geologia. Ela é a chave mestra para entender por que o nosso planeta é do jeito que é. Mas não para por aí. Esse movimento todo também influenciou a própria evolução da vida na Terra, ao separar populações de animais e plantas e ao mudar os climas do mundo todo ao longo de milhões de anos.
É um processo lento, quase imperceptível para a gente no dia a dia, mas que foi capaz de redesenhar completamente o mapa do mundo ao longo do tempo. É esse ciclo constante de criar e destruir que mantém o nosso planeta geologicamente vivo, dinâmico e, no fim das contas, um lugar onde a vida pode existir. Entender esse sistema gigantesco nos permite, como diz o professor, ler a história que está escrita nas rochas e nas paisagens ao nosso redor. E essa história não acabou. A dança continua. As placas ainda estão se movendo, e os cientistas preveem que, num futuro bem distante, os continentes vão se encontrar de novo, formando um novo supercontinente, a Amásia, dando sequência ao balé infinito da Terra.